Então, o assunto da nova hermenêutica tem a ver com o lugar que as Sagradas Escrituras ela mantém na igreja e também na nossa vida, na sociedade. É bem verdade que o desafio de manter a Bíblia na posição mais exaltada é um problema até mesmo para as igrejas mais fiéis. Nós devemos reconhecer que nós falhamos em manter a Bíblia realmente na posição mais exaltada. Mas, ao tratar desse assunto, eu quero fazer menção mais especificamente da crítica que a Bíblia Sagrada tem recebido, de um lado, uma crítica literária de acadêmicos que insistem em reduzir a Bíblia a um livro comum, a fim de que possam submeter a Bíblia ao mesmo tratamento investigativo, ao mesmo escrutínio que os outros materiais, as outras obras literárias são submetidos. E, do outro lado, também, um lado mais prático agora, pensando sobre a igreja, que exige que a Bíblia possa ter uma linguagem contextualizada, uma linguagem que possa falar ao homem moderno, e nessa ânsia de uma contextualização da Bíblia e de adoção de uma linguagem mais inteligível, compreensível, então há o interesse para reconfigurar a Bíblia, para ajustar a Bíblia às demandas dos nossos tempos, e então nessa caminhada a Bíblia acaba sofrendo o efeito de não transformar o mundo, mas de ser transformada pelo mundo, de ser adaptada às realidades do mundo. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 12, que nos chama como crentes, como salvos, como chamados, convertidos, transformados, renovados em Deus por Cristo Jesus, a usarmos a renovação da nossa mente para transformar o mundo. Então, a igreja é instrumento de transformação desse mundo, os crentes são instrumento de transformação desse mundo, o Espírito Santo, usando a igreja enquanto a congregação dos santos, mas também usando individualmente os santos, o Espírito Santo, por meio da Sagrada Escritura, tem promovido essa transformação no mundo. A igreja continua sendo a luz do mundo e o sal da terra, apesar da época difícil que nós vivemos. Então, pensando sobre isso, é interessante a gente falar um pouco sobre a abordagem sobre a Escritura, quando o assunto é interpretação da Escritura, a fim de usá-la de um modo apropriado para os nossos dias. Não devemos ignorar completamente que a mensagem para os nossos dias precisa ser uma mensagem inteligível, compreensível, acessível, mas isso não implica em que a Bíblia precise ser atualizada, mudada, contextualizada, adaptada à nossa época, como nós temos visto. Ao final, eu até quero voltar com aí uma coisa mais pessoal, falando sobre, inclusive, as traduções da Bíblia. Mas isso eu quero deixar para o final, porque é uma coisa bem mais restrita e bem mais de opinião minha, que eu, ao final do programa, quero compartilhar com vocês. Então, pensando sobre o método de interpretação da Escritura, que método devemos aplicar para que a Bíblia continue sendo o que ela é, Palavra de Deus, e que métodos devemos rejeitar justamente porque não estão mantendo a Bíblia como ela é, como Palavra de Deus. Estou começando pelo método, talvez você já ouviu falar, o método crítico, né, histórico crítico, a aplicação da crítica textual aos livros da Sagrada Escritura reduzem os livros da Bíblia ao mesmo nível de outros grandes escritos da antiguidade e até mesmo de épocas mais recentes. Então, o método crítico, para que possa realmente realizar o seu trabalho, eles partem do princípio de que a Bíblia, então, é um livro falível, errante, humano, como qualquer outro livro.
Então, acaba já de cara, você pode perceber que a aplicação do método crítico exige realmente que a Bíblia não seja tratada como um livro divino. Nós reconhecemos que há aspecto humano na Sagrada Escritura. Sim, nós reconhecemos que Deus usou homens, né, no processo de revelação. Então, Deus revelou o seu conhecimento, o conhecimento do plano salvador a homens, e Deus usou homens na hora de registrar essa revelação. E Deus também usou homem no processo de preservação desses documentos. Mas o fato é que há uma mente por trás das Sagradas Escrituras produzindo a revelação, gerando a revelação e garantindo que essa revelação seja comunicada de modo fiel e verdadeiro, registrado de modo fiel e verdadeiro e preservado de modo fiel e verdadeiro. Então, em razão disso, nós cristãos, nós reconhecemos a confiabilidade da Bíblia e a sua infalibilidade. Essas coisas não são reconhecidas dentro do movimento crítico. O movimento crítico, eles apelam ao cientificismo para alegar que estão aplicando os métodos convencionais reconhecidos no tratamento de qualquer documento antigo. Mas apesar dessa alegação, é inegável os pressupostos que eles já chegam para o texto da Escritura, não reconhecendo aquilo que ele tem de característica peculiar. Então a Bíblia, ela desde o seu princípio, ela reivindica ser a palavra de Deus, ela não reivindica ser a palavra de o autor A ou autor B, mesmo que Deus tenha usado homens no processo de revelação, de escrituração, de transmissão e de preservação do texto sagrado. Esses autores não reivindicam ser os autores finais do livro, mas senão somente instrumento por meio dos quais o Espírito Santo, como o autor inspirador desses textos, está usando. Então, ao negar a autoria divina da Bíblia, mesmo nós reconhecendo que há também aspectos humanos, mas a crítica negando esse aspecto divino, então ele passa a negar que a Bíblia como um todo e em suas partes, os livros e também as partes dentro do livro, as proposições que estão organizadas e registradas na Sagrada Escritura, sejam realmente verdadeiras, infalíveis, apesar da sua diversidade, apesar de termos na Bíblia história, a narrativa histórica, de termos poesia, de termos narrativas proféticas. Então, os múltiplos gêneros que nós encontramos na palavra de Deus só torna a Bíblia realmente um livro riquíssimo, porque não apenas a transmissão do seu conteúdo, mas o modo como o seu conteúdo é transmitido é uma coisa belíssima, porque Deus, fazendo uso dos recursos conhecidos por nós e usados por nós, nos comunicou por meio dele as verdades que nem cabem dentro da mente humana e não cabem dentro do modo de expressão humana, seja a fala, seja a escrita e até mesmo em nosso pensamento. Muitas vezes, aquilo que Deus revela vai além mesmo da nossa capacidade. Então, o método crítico é um método que começa negando mesmo a autoridade da palavra de Deus, certo? Então, isso já é um grande perigo, isso não está exclusivamente nas academias, mas principalmente nas academias, é um movimento reconhecidamente acadêmico.